Amigos do canal Uzi Franca, Minutos com Kardec, minutos reflexivos sobre o pensamento de Allan Kardec e dos espíritos da terceira revelação. Hoje o nosso tema, Lei de Igualdade. Na Terra, conhecemos bem as leis que regem a matéria. Lei da gravitação, ação e reação, desde pequeno nós estudamos todas elas e cada dia se descortinam mais leis. Agora a questão hoje é: o que são leis morais? Existem leis que regem o comportamento moral? O universo é também moral? Então as leis naturais não são apenas físicas. Nossa postura conosco, com a natureza, com o próximo, com Deus é regida por leis. Uma força rege tudo isso. Descortinadas pela doutrina espírita, essas leis existem e dirão de nossa felicidade ou de nossa infelicidade. Então, mesmo que não saibamos, não creiamos, não aceitemos, essas leis regem nossa vida. Nossos sofrimentos dizem que ainda hoje ignoramos a existência dessas leis. Aos que conhecem, não aplicam. Aos que não conhecem ainda, aos que já aplicam. Há também os que preferem ignorar. Perante Deus são iguais todos os homens, lei de igualdade. Então questiona Allan Kardec. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Submetidos às mesmas leis da natureza, nascem igualmente fracos, com as mesmas dores. O corpo do rico se destrói como o do pobre. Nenhuma superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. E terminam assim: o sol brilha para todos. Muito bem, para a gente entender bem essa igualdade, Kardec traz algumas desigualdades. Primeira desigualdade, desigualdade das aptidões. E pergunta: por que Deus não deu as mesmas aptidões, talentos, habilidades a todos os homens? Iguais todos os espíritos, mas cada um vive há mais ou menos mais tempo. Tem feito menor ou maior soma de experiências. E o que faz uma grande diferença é o uso da vontade e do livre-arbítrio. Daí, se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá talentos diversos. Essa variedade de inteligências, talentos, permite que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. O que um não faz, o outro fará. Assim é que cada um de nós tem um papel útil a desempenhar. E Jesus ensinou também sobre talentos, e a um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, cada um segundo sua capacidade. O Senhor da vida nos dá todos os talentos, recursos para trabalharmos e com eles progredir, desenvolver potencialidades e qualidades que precisam desabrochar. Assim compreenderemos melhor as leis divinas e viveremos em harmonia. Esses talentos são distribuídos em quantidade desigual, a cada um segundo a sua capacidade. Estamos em diversos graus evolutivos, inteligências desiguais, diversidade de talentos. Mas essa desigualdade de talentos é diferença apenas de percurso. Partimos do mesmo ponto, estamos subordinados às mesmas leis e destinados ao mesmo fim, que é a perfeição e, em consequência, a felicidade.
passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida, afirma Emmanuel. Contudo, cada um recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. O mar então é imenso, cada um pegará conforme o tamanho da sua vasilha. Para recebermos recursos mais expressivos do Criador, é preciso ampliarmos nosso recipiente. Porque não há privilégios, dizem os espíritos, na obra do Criador. Dizem também na questão 621 que a lei de Deus está escrita na consciência do ser. Portanto, diversidade no modo de entender as leis. Há consciências sensíveis que cobram por qualquer falta, enquanto que outras praticam crimes, cometem sérias transgressões à lei e a consciência não acusa. Graus diferentes, portanto. Há consciências adormecidas, semidespertas, despertas, lúcidas. Segundo Jesus, as moradas da casa do Pai são muitas, a fim de atender às diversas consciências. Portanto, as diversidades de habilidades, talentos e inteligências são parte de equilíbrio na sociedade. A natureza, na sua incrível biodiversidade, forma um todo de harmonia fascinante. Uma orquestra em execução de qualquer peça é formada por instrumentos de aparências e formas diferentes, a fim de ser alcançada a glória musical. Paulo, sobre a mediunidade, afirma categórico aos coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E Emmanuel recomenda: se te afeiçoas aos ideais de aprimoramento, progresso, não te afastes do trabalho que renova, o estudo que aperfeiçoa, o perdão que ilumina, o sacrifício que enobrece, a bondade que santifica. Porque não te esqueça de que as dádivas do Criador se fixam nos seres conforme a capacidade de cada um. Livro Palavras de Vida Eterna. Muito bem. Outra desigualdade. Desigualdades sociais. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. Respondem os espíritos. É obra do homem e não de Deus. E Kardec insiste: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eterna somente as leis de Deus. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Na verdade, é da essência do Evangelho de Jesus o fim do domínio do orgulho, egoísmo, geradores dessas desigualdades. E ele, Jesus, surge na Terra em momentos de grandes desigualdades, intolerâncias, divergências, dominações, guerras. Na Palestina, as classes eram aristocracia, poucos, classe média, e o grande povo composto de mendigos, tecelões, trabalhadores braçais, pequenos agricultores miseráveis, diz Amélia Rodrigues. Momentos de escravidão, extorsão por impostos, exílios, havia um pseudo-messias. E ele chega. Berço humilde, infância, súdito de Herodes Antipas. Sua diretriz, da qual nunca se afastou, servo de todos. Agrega todos os corações, busca todos os povos, samaritanos. Os gentios esperam o momento certo, mas depois dá a Paulo
a missão de os buscar também. E traz notícias de um reinado diferente, uma nova dinâmica de vida. Ensina que o Pai é um só. Nesse clima de ódio, sofrimentos, ele dissemina amor, liberdade, prega não violência até o próprio sacrifício. Sintetiza os objetivos da vida em amor a Deus e ao próximo. Nada solicita ou exige, admoesta e ajuda. Causa anterior existente, Senhor do mundo, diz Amélia Rodrigues. Muito bem. Outra desigualdade trazida por Allan Kardec. A desigualdade das riquezas. E ele questiona, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros? Sim e não, respondem os espíritos, e devolvem uma pergunta a Allan Kardec. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Perguntam eles. Nós acrescentamos da ambição desmedida, da ganância, do apego aos bens da terra. Na pirâmide das riquezas do momento atual, poucos bilionários se revezam no topo. Deus deu ao espírito o livre-arbítrio, através do qual faz ele, o espírito, a sua evolução. Quis ele que assim ele se desenvolvesse seus potenciais intelectual, moral, no esforço de descobrir, criar, realizar, renovar. A fortuna, pois, é um meio de evolução moral, um meio de ação para o progresso, dizem os espíritos. Todos a experienciamos no decorrer das reencarnações. Então, com a reencarnação, a desigualdade das riquezas tem uma explicação no contexto do amor, da sabedoria e da justiça de Deus. Ainda hoje na Terra, educamos para a competição, para o ter. Somente a educação e a autoeducação para a cooperação e para ser vai levar os homens a usar os bens materiais no desenvolvimento espiritual de si próprio e do mundo em que habita. E acrescentamos com Kardec, não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Muito bem. Agora Allan Kardec volta a perguntar sobre as igualdades. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Muito bem, essa foi a resposta. Outra questão. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do predomínio injusto e cruel sobre ela que assumiu o homem, resultado das instituições sociais, do abuso da força sobre a fraqueza. Muito bem, aqui ele pergunta se as funções da mulher destinada pela natureza terão tanta importância quanto as deferidas ao homem. E eles respondem, sim, maior até. É ela que dá as primeiras noções de vida. Aqui, novamente, trazemos Jesus em uma época em que a mulher era simples mercadoria. Ele a eleva,
ele a valoriza. A mulher é protagonista de várias de suas parábolas. Da mulher cirofenícia, ele exalta a confiança e a simplicidade, não lhe pergunta a raça nem a crença, não a censura, diz com amor, seja feito para contigo como tu desejas. A samaritana oferece a água da vida, torna Madalena mensageira da melhor notícia da terra, a imortalidade da alma. As irmãs de Betânia ensinam lições de amizade, de vida eterna. Assim também a Maria Salomé, Joana de Cusa e tantas outras. Igualdade de direitos. Muito bem. E aí, lá na Revista Espírita, Kardec traz o seguinte, ó, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça, de castas, pois o mesmo espírito pode se tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem e mulher. Todos os argumentos invocados, de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão, da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda nessa mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e também da liberdade. Aí ele traz outra igualdade perante o túmulo, de onde nasce o desejo de se perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres, último ato de orgulho. Então levamos até o túmulo o orgulho, o egoísmo, tanto quem parte para o mundo espiritual, quanto a sua parentela. Muito bem, agora a gente vai encerrar trazendo aqui a questão gigantesca 793, onde Kardec pergunta sobre as civilizações. Olha a pergunta: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? E os espíritos, adiantamento, grandes, descobertas e obtenções de maravilhosas invenções? Por que vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Não. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Sereis civilizados quando de vossa sociedade banir os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Muito bem. De duas civilizações, duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta, de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas.
assim para o último como para o primeiro, onde menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Texto maravilhoso. Muito bem, Minutos com Kardec. Canal Uzi Franca, a gente volta. Muito obrigada.